Estimados irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui presente, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 18, versículos 21 e 22, e cuja reflexão levou o título de Perdão, Virtude do Coração. A passagem de Mateus diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. No primeiro momento parece estranha a resposta de Jesus, considerando a tentação do raciocínio numérico. Então a falta terá que ser perdoada 490 vezes. Por que 70 vezes 7? Muitos ainda se perguntam a razão desta fala de Jesus na resposta a Pedro. Precisamos considerar que a sintaxe dessa frase é ambígua no grego. E, portanto, alguns têm entendido que Jesus disse que se deve perdoar 70 vezes 7, que havia um cálculo numérico. Evidentemente, o número em si não é importante, pois é meramente simbólico. Qualquer das cifras, 490 ou 77, se harmoniza com a verdade aqui ensinada, ou seja, que o perdão não é um assunto de matemática, nem de regras ou de leis, mas de atitude. Se o espírito de perdão move o coração, uma pessoa estará tão disposta a perdoar alguém arrependido pela 8ª vez, como esteve na primeira, ou na vez de número 491, como esteve na 8ª. O verdadeiro perdão não está limitado por números. Além disso, não é o ato que vale, o ato de perdoar, mas o espírito que o motiva. Nada pode justificar um espírito não perdoador, um espírito que não perdoa. Mas você pode estar curioso em querer saber a origem desta expressão, 70 vezes 7. Tudo começa quando Caim matou seu irmão Abel por inveja. Jeová, por castigo, o condenou a vagar sem destino, tal como nós lemos lá no Gênesis, capítulo 4, versículo 12. Caim então lamuriou-se e pensou que se partisse sozinho, sem proteção, poderia ser morto por algum desconhecido. Mas é preciso reconhecer, com base no relato bíblico, que esse temor de Caim era infundado. Porque se existiu apenas Adão e Eva, e se os dois tiveram como filhos Abel e Caim, e se Caim matou Abel, quem poderia ameaçá-lo? Ele já havia sido colocado para fora de casa. Surpreendentemente, Jeová não levou em consideração esse disparate.
e proclamou que se alguém o matasse, seria castigado até 7 vezes. E o que nos mostra a história? Caim se casou, teve filhos, fundou uma cidade, até que seu tataraneto, Lameque, homem de poucas virtudes morais, casado com 2 mulheres, Ada e Zilá, e que não costumava levar desaforo para casa, certa vez disse às esposas, conforme registro lá no livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 23 e 24. Disse o Lameque, matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim seria vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 70 vezes 7. Aí está, meu irmão, minha irmã, a origem da expressão 70 vezes 7. Porque ali em Lameque havia o espírito do revide, de não levar desaforo para casa. Institucionalizado, inclusive, na expressão olho por olho, dente por dente, atribuída a Moisés, conforme o livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 34. Quando Pedro recebeu a resposta de Jesus, e seguramente não entendeu, o que ele não percebeu é que Jesus era um profundo conhecedor do Velho Testamento. E ele usou essa expressão 70 vezes 7, sabendo o que fazia. Mas ele inverteu a proposta judaica do olho por olho, dente por dente. Era uma proposta que vigia até então. E Jesus inaugurava um novo tempo. Porque a expressão 70 vezes 7 equivalia a dizer perdoar sempre. Perdoar sempre. Pensemos que a pedagogia de Jesus, ele sempre usava uma figura de linguagem denominada hipérbole, que significa uma expressão exagerada que engrandece ou diminui a realidade. Nós podemos ver alguns exemplos de hipérbole utilizado, 2 exemplos utilizados por Jesus. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 25, está escrito: mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 43, Jesus disse: se a tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Melhor entrares na vida aleijado do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno. Então, são 2 exemplos em que Jesus utiliza claramente a figura da hipérbole para chamar a atenção daqueles que o ouviam. E muito provavelmente muitos não entendiam. O grande Richard Simonetti, confrade espírita, que nasceu em 1936 e desencarnou em 2018, um homem que publicou mais de 50 livros, mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Ele dizia que o objetivo de Jesus era chamar a atenção e fixar o ensinamento em um determinado contexto. Ele chama a atenção que o mestre enfatizava de que não construiremos nada de bom na sociedade
terrestre enquanto não aprendermos a relevar o próximo em seus deslizes. E Simonete disse mais, que quando fazemos incondicionalmente, tantas vezes quantas nos perturbe nosso irmão, conservaremos a própria integridade, evitando atritos e desgastes que nos perturbam. Isso quando não desembocam em ações intempestivas que complicam a jornada humana. Então, relevar o deslize do próximo, perdoar, é algo de caráter preventivo frente às circunstâncias que podem se tornar mais complicadas e dolorosas. Mas se nós pensarmos no olhar espírita sobre o perdão, nós vamos observar que esse verbete, perdão, aparece 47 vezes em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. E a primeira vez que ele aparece é na Instrução dos Espíritos do capítulo 7. Capítulo esse intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas é no capítulo 10 do nosso Evangelho que o assunto perdão é mais extensamente tratado, tendo como base evangélica os relatos de Mateus em 3 oportunidades. Capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículos 14 e 15, e capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Esse capítulo do nosso Evangelho, ele inicia com uma reflexão sobre uma afirmativa muito interessante. Perdoai para que Deus vos perdoe. Nós observamos então que se trata de uma clara alusão à lei de causa e efeito. Se perdoamos, seremos perdoados. Se não perdoamos, não seremos perdoados. Muitas vezes, diante do mal que nos atinge, nós temos reações bruscas, intempestivas, que acabam atraindo um mal maior. Por essa razão, creio eu que André Luiz, na obra mediúnica de Chico Xavier, intitulada Ação e Reação, disse lá no capítulo 9 desse livro: a ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Então, André Luiz foi muito feliz aqui na sua expressão. Quando ele diz a ação do mal pode ser rápida, eu me recordo de um ditado que existe no movimento espírita, que afirma segundos de invigilância, bem rápido, séculos de sofrimento, demorado. Exatamente quando André Luiz diz, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço de reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Então, a intempestividade de 1 minuto, de 1 segundo, pode resultar em decênios de sofrimentos, para consertar os estragos que fazemos na nossa biografia espiritual, quando não exercitamos o perdão. E aí eu vou voltar lá ao Richard Simonete, alguém que teve uma longa e profícua atividade no movimento espírita, para apresentar um relato feito por ele, um relato precioso, que bem ilustra as consequências dessa intempestividade. Ele contou que 2 condôminos de um prédio discutiram sobre vagas na garagem coletiva.
irritaram-se, gritaram, ofenderam-se, com a inconsequência de quem fala o que pensa sem pensar no que fala. Como não poderia faltar, diz a Simonetti, cada qual homenageou a genitora do outro, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Dá para entender, né? Finalmente, o mais forte agrediu o mais fraco. O mais fraco sacou uma arma e fuzilou o mais forte. Resultado, um para o cemitério, o outro para a prisão. Ambos comprometeram-se infantilmente. O morto retornou prematuramente à vida espiritual, interrompendo seus compromissos, situando-se em lamentáveis desajustes. O assassino assumiu débitos cujo resgate lhe exigirá muitas lágrimas e atribulações. E isso sem falar nas famílias desamparadas. E se cônjuge e filhos se comprometerem em vícios e desajustes, favorecidos pela ausência do chefe da casa, tudo isso lhes será debitado. Então não há a culpa do erro apenas no assassinato, mas também nas condições que decorrem do assassinato para a família. Diz o Simonetti, não raro esses desentendimentos geram insidiosas obsessões. O morto transforma-se em verdugo, empolgado pelo desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E ninguém pode prever até onde irão os furiosos combates espirituais entre os dois desafetos, um na terra e o outro no além. O que está preso, muito provavelmente, será obsidiado pelo que foi morto, que quer vingar-se. E tudo isso por quê? Indaga o Simonetti. Porque erraram na escolha do verbo de suas ações. Usar o verbo revidar, quando o certo seria usar o verbo relevar. Relevar sempre. Relevar sempre. Revidar jamais. E essa é uma lição elementar nos ensinos de Jesus. Jesus cansou de ensinar isso. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 10, o personagem Calderaro, sábio mentor de André Luiz, diz a ele: o ódio diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra, troando a uma vez. E mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Então Calderaro esclareceu André Luiz sobre o perigo que é o ódio para quem dele se apropria, chegando a compará-lo com a eficiência dos canhões da terra, todos atirando numa única hora. Mas é fato que se perdoar não é fácil, existem também alguns equívocos no ato de perdoar. Muitas pessoas dizem que perdoam. Entretanto, sempre colocam a conjunção adversativa mas, com a qual deslustram o perdão que dizem ter realizado. Vejamos alguns exemplos desses equívocos. Quem é tomado pelo rancor geralmente diz
perdoo, mas não esqueço o mal que me fez. Quem desenvolve o sentimento de condenação diz: perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Quem opta pelo menosprezo diz: perdoo, mas lamento ter me envolvido com esse infeliz sem eira nem beira. Há também aqueles que usam o perdão como maldição. Eles dizem: perdoo, mas Deus há de castigá-lo. E também aqueles que compreendem o perdão de forma pretensiosa. Perdoo, mas antes lhe direi umas verdades. Então são equívocos no ato de perdoar. Se você verdadeiramente perdoa, não pode ter nenhuma condição. O perdão tem que ser incondicional, não pode haver a conjunção adversativa mais depois de dizer perdoo. E qual seria a fórmula mágica? A fórmula mágica chama-se compreensão. Ninguém é intrinsecamente mau. Somos todos filhos de Deus, irmãos em Jesus. Não podemos exigir das pessoas mais do que elas podem nos dar. Há mais fragilidade que intencionalidade nos prejuízos que nos causam. As pessoas que nos ofendem agem muito mais por ignorância do que pela intencionalidade de fazer o mal. A compreensão dispensa o perdão. Porque quem compreende não se ofende. E se você não se ofende, não tem o que perdoar. Já compreendeu. Era o que Jesus fazia. Jesus foi ofendido muitas vezes. Mas ele sempre assimilava a ofensa, compreendendo, e não era preciso manifestar oralmente o perdão. Aliás, ele vai fazer isso uma vez, nos últimos segundos de sua vida, dependurado no madeiro infamante. Ele vai volver os olhos aos céus num grande esforço e dizer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Mostrando a questão da fragilidade, diferentemente da intencionalidade. Mas por que nós dizemos que o perdão é uma virtude sublime? Nós podemos ir lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e leremos no item 4. O perdão é expressão da misericórdia. Então, todo aquele que perdoa é misericordioso. Que, por sua vez, é o complemento da brandura. Então, a misericórdia já é o complemento da brandura. A brandura já é aquele estado de pacificidade, de calma, de ponderação, de equilíbrio. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ela, a brandura. Ela, a misericórdia. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. É a superioridade espiritual. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. O ódio e o rancor, por exemplo.
A outra, a misericórdia, a brandura, é calma, toda mansidão e caridade. O perdão é uma forma de caridade espiritual espiritual e moral, que se pratica e que é importante para a nossa evolução. A título de conclusão, lembremos que a prática do perdão não tem apenas um efeito moral, mas está a exigir o efeito material, traduzido na reconciliação com o adversário. Porque não basta você dizer, tá, eu perdoo, e continuar apartado da criatura. É preciso reconciliar com o adversário. E há uma frase de Jesus importante da gente recordar neste momento. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto estás na existência, enquanto não desencarnaste. Para que ao desencarnar não leves contigo a nódoa da mágoa, do rancor ou do ódio. Agora, se você quiser aferir melhor ainda a importância desse assunto, eu recomendo que você faça a leitura do capítulo 22. O título desse capítulo é A Conduta Cristã, da obra Contos e Apólogos, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, vai fazer um relato fantástico do cameleiro Ibrahim Benazor, que vai ter uma entrevista com Jesus. E é fantástico o desenrolar desse encontro. As perguntas do cameleiro e as respostas de Jesus são infinitamente necessárias para o nosso aproveitamento, que eu não faço agora por uma questão de tempo, mas recomendo. Contos e Apólogos, Humberto de Campos, Chico Xavier, capítulo 22, A Conduta Cristã. Meu agradecimento final é a Deus pela oportunidade e a vocês pelo carinho da atenção e pelas boas vibrações dispensadas. Eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.